Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então para mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então eu convido a todos que estão em sintonia, se quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. E peço também a todos que elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da Casa Lauro Machado, ao nosso mentor individual, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos autorize em dar início em mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus. E a gente sempre inicia com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E a gente está na lição de número 67, que tem como título A Melhor Medida. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então diz assim: a melhor medida. Tenha, porém, a paciência à sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem falar em coisa alguma. Isso está no Evangelho de Tiago, no capítulo 1, no versículo 4. E continua assim: mais que as doenças vulgares do corpo, sofre os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantaste cada manhã, muita vez, com a luta da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensíveis. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade do ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, a quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança, no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastime, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente. Ou melhor, silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esqueça o mal. Em todas as dores, arrima-te a paciência. Em todo embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência e onde estejas, farás sempre o melhor. Olha que lição maravilhosa, né? Então, está falando que a paciência é a melhor medida.
para todas as resoluções de tudo que nos acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, né? A gente precisa da paciência para poder discernir, para poder resolver da melhor maneira possível, né? Porque aqui a própria lição nos fala, né? Que nas doenças vulgar do corpo, né? A gente sofre, né? E, com o problema da alma, e se a gente não tiver paciência, vai agravar mais, né? Essa tensão que a gente fica vai agravar mais. Então a gente precisa, né, da paciência. Né? Assim mesmo como ele também explicou aqui que os micróbios patogênicos que ferem o nosso tecido, nos levando à doença do corpo físico, né? Também ele nos atinge a mente se a gente não souber entender, não ter paciência para discernir cada coisa, não é? Então ele fala que todo dia nós temos uma oportunidade, né? Todo novo dia a gente tem uma oportunidade de, né, tentar resolver. Às vezes a gente ainda dorme com o que aconteceu no dia anterior, mas a gente vai ter oportunidade de resolver da melhor maneira possível se a gente cultivar a paciência, se a gente tiver a paciência, porque senão esse problema que a gente não resolveu do dia anterior vai acabar complicando ainda mais, né, as questões em torno da gente. E não adianta muitas explicações, né, para poder, né, pensando, não, deixa eu explicar para ver se está tudo certo. Às vezes não, às vezes piora a situação. Então, às vezes, como a gente sempre costuma falar, né, não adianta chorar pelo leite derramado. Né? Então, às vezes, muitas explicações, né, às vezes não resolve as coisas. Né? Então, a gente tem que entender que a paciência é a melhor medida e nessas movimentações para corrigir o que aconteceu, a gente tem que ter sinceridade e honrar os nossos próprios deveres. Porque quantas vezes a gente vê que a pessoa, né, tem um dia difícil anterior, no outro dia não vai trabalhar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, fica mal-humorado o tempo todo. Não é assim. Né? Deus nos dá todo dia uma oportunidade de fazer as coisas melhor, de reparar aquilo que aconteceu no dia anterior da melhor maneira possível, mas a gente precisa praticar a paciência, ter paciência para resolver e entender que a gente tem, né, como ele falou aqui, honrar os próprios deveres para consigo mesmo, para com sua família, para os que te rodeiam. Então, né, vamos corrigir o que aconteceu de errado, vamos corrigir sim, mas a gente tem que ser sincero e honrar os nossos próprios deveres. Né? E ele também fala que nós temos que fazer isso, né, empenhando com carinho, com bondade, cultivando o amor, cultivando o perdão, a paciência, né? Principalmente também, né, em relação, né, como ele falou aqui na lição, né, o cultivo do amor ao lado de alguém. Então a gente tem que também ter a paciência, né, porque às vezes a gente sofre ingratidão, não é? Porque eu sempre costumo falar que decepção e ingratidão não vem dos nossos inimigos, vem de quem a gente ama, né? Então a gente precisa ter a paciência, né, para que a gente não se enrede para esse caminho de envenenamento, né? E nos acaba piorando a situação, né? Então, porque a gente tem que entender que nós vamos ter dificuldade, pois nós estamos, né? A espiritualidade já nos diz que nós estamos num mundo de prova e expiação e que todos aqui vai sofrer de alguma forma, né? Mas em toda dificuldade, a gente não tem que ficar lastimando, procurando culpado e nem se sucumbir. Não, muito pelo contrário. A gente tem que ter paciência, tem que ter fé em Deus, né? Fazer a nossa parte, orar e caminhar, como ele falou aqui, honrar os nossos próprios deveres. Porque o trabalho ele nos ajuda muito, nos ajuda a se fortalecer, a não ficar pensando nas coisas que deram errado, né? E resolver muitas coisas que a gente deixou, né, sem resolver. Então, o trabalho nos vai fortalecer e a gente precisa ter um equilíbrio. E a gente só vai conseguir isso se a gente, né, agir com paciência, ter a paciência. Porque a paciência, em todas as situações, ela é a melhor medida. Ela é a melhor medida para que a gente possa entender. Né? Se você tiver paciência, você não vai estourar para falar palavras que você venha se arrepender mais tarde, não é?
Então, né, a paciência, ela nos ajuda muito, não é? Se a gente tiver paciência, a gente vai conseguir resolver as coisas, porque às vezes tem certas coisas que não precisa, né, de resolução imediata. A gente tem que acalmar, né, tranquilizar, para que depois a gente resolva. Porque resolver tudo ali na situação, no momento, muitas vezes a gente faz coisa que não deve, depois se arrepende. Né? Quantas vezes a gente tem exemplos aí, vários, né? Que agiu no ímpeto do momento e depois se arrepende. Né? Então, a gente precisa ter paciência. Né? Precisa praticar a paciência, porque a paciência, né, se a gente usar a paciência, ela vai nos ajudar sem exigir, né? Então, a gente também, com paciência, a gente vai entender, né, a situação, né, e vai até, dependendo do caso, esquecer do mal, né? Vai entender que as nossas dores, a gente vai ter força para poder passar por elas, né? E nos embaraços, a gente também vai conseguir se sair bem, né? Tendo a paciência, tendo a tolerância, né? Perdoando, amando, não é? Porque a gente sabe que todo o progresso surge da paciência divina. Deus, ele é muito paciente conosco e nos dá tantas chances para que a gente possa se melhorar, né? Ressarcir os nossos débitos e ainda se melhorar a cada reencarnação que ele nos oferece, que ele nos deixa vir para poder, né, vamos dizer assim, pagar os nossos débitos. Né? Então, todo o progresso humano, ele surge da paciência divina. E então, nós precisamos, né, seguir o nosso modelo guia, que é Jesus, não é? Que ele teve muita paciência, ele nos falou dessa paciência, desse amor, desse perdão, para que a gente colocasse em prática os seus ensinamentos, não é? Porque a gente precisa se conservar, né, a força da paciência onde a gente estiver. Porque se a gente tiver a paciência, onde que a gente estiver, a gente sempre vai fazer o melhor. Porque a gente vai ter oportunidade de discernir, de entender a situação e resolver tudo com paciência. Né? Porque é isso que eu entendi da lição. Então, a melhor medida nessa lição está nos dizendo que é sim a paciência. Você tendo paciência, você vai conseguir resolver as coisas da melhor maneira possível. Então, agora vamos à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Cáritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos então pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós, para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências,
dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E a espiritualidade já conhece até os nomes que estão na nossa lista. E eu peço em especial para Edna Batista, para Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira e para Edith da Penha Batista. Vamos pedindo também para o caderno dos desencarnados, né, para todos que se encontram na nossa casa e aqueles também que estão deixando a nossa... E para todos aqueles que estão deixando, né, o plano Terra e voltando para casa, né, na nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual, vamos pedindo para que eles tenham um despertar tranquilo e sereno e que aceite essa nova situação. Vamos também pedindo para a higienização no lar de todos os tratamentos da nossa casa. Vamos também pedindo para o caderno dos dependentes químicos e os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então agora agradecendo a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na nossa rua, não é? Com muita luz estamos recebendo esses lenitivos, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, assim a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração, agradecendo a todos que estiveram conosco e aqueles que vieram mais tarde. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos para mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Que todos tenham um bom final de semana. E assim seja, Senhor. Graças a Deus.